Sabe aquela história de que o feitiço vira contra o feiticeiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das reviravoltas mais irônicas da Bíblia. A história é sobre Jacó, um cara que, vamos ser honestos, construiu a vida na base da esperteza e que agora está prestes a sentir na pele o gosto do próprio veneno e da forma mais chocante que se possa imaginar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que o grande trapaceiro se torna a vítima? E logo no altar? A ironia é quase poética. Então vamos fundo para entender como essa trama se desenrolou. Ok, para a gente entender o golpe, primeiro a gente precisa montar o cenário. E tudo começa com Jacó fugindo. Ele tinha acabado de enganar o próprio irmão Esaú e agora está buscando refúgio lá na terra dos parentes dele, em Harã. Mas Jacó não está só correndo, ele também carrega uma promessa divina de que o futuro dele seria grandioso. E é com esse ânimo todo que ele chega num poço, que era tipo o ponto de encontro da época, sabe? E lá, o destino dá uma forcinha. Ele encontra a prima dele, Raquel, e a conexão é, uau, instantânea. E aqui o texto bíblico vai direto ao ponto sem rodeios. As duas irmãs, filhas do tio de Jacó, são apresentadas num contraste bem claro. Lia, a mais velha, tinha olhos meigos, uma descrição um tanto sutil. Já Raquel, a mais nova, é descrita como bonita e atraente. Nem precisa de muito para saber para onde o coração de Jacó bateu mais forte, né? E que amor era esse? Era tão intenso que quando Labão, o pai das moças, propõe um acordo meio maluco, 7 anos de trabalho em troca da mão de Raquel, Jacó topa na hora. Pensem bem nisso. 7 anos de trabalho pesado pareceram poucos dias. Essa frase aqui mostra a dimensão da paixão que ele sentia. 7 longos anos se passam. 7 anos de suor e de muita expectativa. Agora, a gente chega no momento em que essa linda história de amor vira um suspense daqueles. O dia do casamento finalmente chegou. A espera terminou. O contrato foi cumprido, a festa tá rolando solta. Na cabeça de Jacó, tudo tá caminhando perfeitamente para o final feliz que ele planejou e pelo qual ele tanto trabalhou. E é aqui que a atmosfera muda. A gente precisa lembrar que os costumes da época criaram a tempestade perfeita para uma boa trapaça. Tinha o véu cobrindo o rosto da noiva, a escuridão total da tenda nupcial e, claro, a euforia da festa, com todo mundo celebrando. O palco pro engano estava perfeitamente montado. E então, vem o golpe. O arquiteto do plano? Ninguém menos que Labão, o sogro. Na calada da noite, ele não leva Raquel para Jacó. Ele leva Lia, a filha mais velha. A troca é feita ali, no sigilo, o plano é executado. Dá para imaginar a cena? A luz da manhã finalmente invade a tenda. O véu da escuridão se vai, e a mulher que está ali do lado de Jacó não é Raquel, é Lia. O choque da descoberta vira uma confrontação furiosa com Labão. O trapaceiro foi oficialmente trapaceado. Então, chegamos ao ponto central. Por que isso aconteceu? Foi só um sogro ganancioso querendo mais mão de obra de graça? A análise do texto sugere que as raízes desse engano vão muito mais fundo e estão ligadas diretamente ao passado do próprio Jacó. E a assimetria aqui é de arrepiar. Anos antes, Jacó usou um disfarce para enganar o pai cego, Isaque, e roubar a bênção do irmão. Agora, ele mesmo é enganado numa situação onde a visão dele foi comprometida pela escuridão da noite e por um véu. É uma poesia irônica da vida. A lição é brutal e clara. Aqui se faz, aqui se paga. E a justificativa do Labão? Ele apela para um suposto costume local. Se era uma tradição de verdade ou só uma desculpa esfarrapada, a gente nunca vai saber. O fato é que serviu ao propósito dele, prender Jacó num novo contrato. Mais 7 anos de trabalho, dessa vez pela mulher que ele realmente amava desde o início. Mas se a gente pensar que a história é só sobre esse drama familiar, estamos perdendo o principal. De acordo com a análise teológica, por trás de toda essa bagunça de erros e enganações humanas, um propósito muito maior estava começando a se desenrolar. E aqui, a câmera da história muda de Jacó para Lia. O texto diz que Deus percebe a dor de Lia, a esposa rejeitada, e age. Enquanto Raquel, a superamada, não conseguia ter filhos, é Lia, a desprezada, quem começa a dar herdeiros a Jacó. É incrível como a gente pode acompanhar a jornada emocional da Lia só pelos nomes que ela dá aos filhos. Começa com a dor, com ela se sentindo miserável. Depois, passa pela esperança desesperada de que um filho finalmente vai fazer o marido amá-la. Mas com o quarto filho, Judá,
alguma coisa muda. A motivação dela vira. Ela não está mais buscando a aprovação de homem. Ela simplesmente louva a Deus. E aqui vem a reviravolta final, a mais importante de todas. É da linhagem de Judá, esse filho que nasceu justamente nesse momento de virada espiritual de Lia, que, séculos depois, viria a linhagem do rei Davi e, finalmente, a do Messias. Toda aquela dor, todo aquele engano, serviu de palco para algo simplesmente monumental. Certo. Então, o que essa história tão antiga, tão cheia de falhas e dramas familiares, tem a nos dizer hoje? A fonte aponta para algumas verdades que, sinceramente, nunca saem de moda. Primeiro, a ideia de que nossas ações têm consequências. O que a gente planta, a gente colhe. Segundo, uma mensagem poderosa de empatia. Existe um olhar especial para quem é deixado de lado. E talvez o mais impressionante de tudo, a noção de que mesmo no meio do caos das nossas decisões erradas e dos nossos relacionamentos quebrados, um propósito maior e muitas vezes inesperado pode estar se desenrolando. E a gente termina com essa provocação. Se uma história tão humana, tão cheia de imperfeições, pôde ser usada para um fim tão grandioso, como isso nos faz olhar para as confusões, para as dores e para o caos das nossas próprias vidas? Talvez, só talvez, tenha muito mais coisa acontecendo nos bastidores do que a gente consegue enxergar. Uma ideia para se pensar.